Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Nelson, seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos que estão aí ao vivo, em direto conosco. É sempre uma alegria, um prazer. Mais uma vez estar aqui de volta com vocês no Centro Espírita Anália Franco, Minas Gerais. Estou aqui na Ilha da Madeira, tá, pessoal? Está um pouquinho mais tarde, mas eu estou conectado com vocês, no coração, com boas intenções, com muito amor. Que possamos aqui hoje falar um pouco de doutrina espírita, um pouco de Jesus nesse tema, tempos de guerra, né? Tão difícil, tão complicado. É um tema difícil, tema complicado, importante, né, que tem que ser falado. Agora, aproveitando sua deixa, né, você está aí Nós está aqui em Minas, você está em Portugal, então temos também uma diferença aí de clima, né? Nós aqui tá um pouquinho pegando fogo, eles lá tá pro lado de refrescar, né? E assim vai. Inclusive, eu peço perdão, dando umas travadinhas aí, umas congeladas, mas pelo que eu já fiquei sabendo, a tela congela, mas a voz continua. Então, vamos seguir em frente, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos os irmãos, né? Online, que sempre participam conosco. Como o Nelson mesmo já disse, né? Aqui pela página do Centro Espírita Batuíra, do Bálsamo, do Centro Espírita Anália Franco de Araporã, e também, né, do nosso canal do YouTube, Verdade, Luz, Voz Espírita. E hoje, em especial, temos mais 2 canais, né, do Nelson, um Facebook e um YouTube. Exatamente. Quais são os nomes, Nelson, para a gente poder divulgar, para o pessoal poder entrar? É só me procurar lá, nt.Nelson Tavares. nt.Nelson Tavares. Estou lá no Facebook, no Instagram. Podcast também, tá, pessoal? Quem gosta de escutar só, indo para o trabalho, às vezes, bota no transporte público, no carro, onde seja. Tem lá um podcast também, Facebook, YouTube, TikTok. Eu estou entrando em tudo quanto é mídia aí, tá? Me procura lá, que vocês acham que eu estou lá compartilhando conteúdo espírita com todo mundo. Lugar para divulgar é o que não falta, né? Exatamente. Então, meus irmãos, como o Nelson já disse, né? Tema hoje, tempos de guerra. E antes de passar a palavra para ele, né? Eu gostaria de iniciar com uma prece, para que possamos, né, dar abertura e passar a palavra para o nosso palestrante. Então, eu peço a todos que acerenem seus corações, que elevem seus pensamentos a Jesus. Existem aqueles irmãos que preferem fechar os olhos, existem aqueles irmãos que não gostam de fechar os olhos, não acham necessário. Façam de acordo com o melhor acharem. Senhor Deus, guias espirituais, toda a espiritualidade amiga, protetora que nos acompanha, gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos em mais uma noite de estudos. Peço-te a luz, a paz, a proteção e que nos auxilie a sempre elevar os pensamentos de Jesus e a sempre vibrar positividades. Peço-te que abençoe este espaço virtual, ao qual nos acolhe com tanto amor e carinho, ao qual nos permite ir além da nossa região, divulgar mais, né? Mais as doutrinas dos espíritos. Que abençoe também o espaço físico do lar do nosso irmão e palestrante, Nelson Tavares, e nos sustente durante toda a reunião, nos permitindo absorver e repassar todo o ensinamento adquirido nesta noite. E que assim seja. E que assim seja, meus irmãos. Já temos irmãos aqui conosco, né? De forma virtual. Sejam todos muito bem-vindos. Não vou citar sobrenomes, porque tem um aqui que eu tenho certeza que eu vou passar vergonha. Então seja bem-vindo, meu irmão Ricardo. Esse eu conheço, é o Gembarovski. Esse é um amigo lá do Rio de Janeiro, palestrante também. Esse eu conheço, Gembarovski. Enfim, seja bem-vindo, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Dercy. Dercy, lá de Matão, São Paulo, nos acompanha também, amiga que está conosco. Boa noite, Dercy.
Aldo, Aldo, boa noite, Aldo. Tiane, Cristiane, lá do Paraná também. Boa noite, Cristiane, seja bem-vinda. Ana Flávia. A Ana internet tá dando uma Flávia. travadinha, ó. Ana Flávia. Boa noite, Ana Flávia. Maria Iraídes. Maria Iraídes, lá de Fortaleza, Ceará. Hoje eu não errei, tá, Maria? Hoje eu acertei de primeira. Sempre me engano. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda também. Maristela. Maristela Amaral, lá do Rio de Janeiro também. Seja bem-vinda, Maristela. A internet tá dando uma travadinha, gente. Maestro está na Itália. Maestro está na Itália nos acompanhando. Tá tarde, hein, Maestro? Tá tarde para você que eu sei, tá? Daqui a pouco é meia-noite. Tô brincando. Maestro é um amigo também. Seja bem-vindo, Maestro. Que bom que você está aqui conosco. E Olindo Amaral. Olindo Amaral também no Rio de Janeiro. Olindo, seja bem-vindo, Olindo. Grande amigo, seja bem-vindo. Aí a importância do ambiente virtual, né? Que não teríamos essa oportunidade toda se tivéssemos apenas no presencial. Então, Exato. sejam todos muito bem-vindos. E Nelson, a palestra é toda sua. Seja bem-vindo. Obrigado, Gisele, mais uma vez. Obrigado a todos já que estão aqui conosco. Eu hoje, como eu estou de convidado, não vejo aqui quem está presente, os comentários, os likes, as carinhas e o número de pessoas. Mas é uma felicidade estar aqui e hoje falar desse tema, tempos de guerra, desse tema tão importante, que suscita tantas dúvidas, tanta incompreensão, tantas incertezas. E aí, vamos para a doutrina espírita, né? Como é que a doutrina espírita pode nos ajudar a compreender esse caos, a compreender e trazer respostas para tantas incertezas, para tantos questionamentos que às vezes não tem resposta aí no mundo, além da dor, além do sofrimento, além daquela história que o mundo está acabando. Será que o mundo está acabando, pessoal? Será? Já vou adiantar a resposta, vou dar spoiler. Não vai acabar o mundo, não, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E mais, a gente vai falar um pouco sobre guerra em geral, para a gente se situar e tentar entender. O entendimento é a luz. Conhecer a verdade, ela vos libertará. Muito dos nossos sofrimentos se devem através da nossa ignorância, seja o que for, o assunto que for. Ok? E aí, o que a doutrina espírita tem a ver com isso? Tem a ver com guerra. Tem a ver que ela explica por A mais B há muito tempo. Muito tempo. Há muito tempo. A gente tem vários, não é nem sinais, não, é mesmo direto, nos explicando e tratando e falando sobre esse assunto. E conforme o tempo vai passando, mais gente vem até chegando à doutrina espírita, principalmente agora nessa última semana. Eu recebi, posso compartilhar com vocês, algumas mensagens de pavor, de pânico, com um medo incontrolável, incertezas e pronto, e tudo isso negativo. Olha só, pessoal, se está com medo e está com incerteza, vamos ter a certeza aqui, tá? Esse é o encontro que a doutrina espírita vai nos proporcionar, as certezas, respondendo às tais dúvidas que nós temos. E não tem problema nenhum de ter, tá, gente? Não tem problema nenhum de ter medo, é um tempo de incompreensão, mas vamos trazer a compreensão para essa incompreensão. Como Joana de Ângeles, vou começar com Joana, tá, gente? Uma frasezinha que vem muito a calhar nesse momento. Joana de Ângeles nos diz: amai uns aos outros, não é armai-vos uns contra os outros, não, tá? Que parece que de alguma forma, parece não, é mesmo isso, nós não entendemos muito bem a dinâmica. A gente está meio perdido nessa caminhada, está confundindo o amai com armai-vos, pegando na arma para matar uns aos outros. E esse outro, sabe quem é esse outro? É o teu irmão, é o meu irmão, é o nosso irmão. Infelizmente, a gente está falando ainda disso. A gente vai falar hoje sobre mundos
de prova e expiação. Planeta Terra, sejam bem-vindos. Mundos de regeneração, esse processo de transição planetária. E o que a guerra tem a ver com isso? Que tem tudo a ver, tá? Vamos lá, então? Vamos lá. Vou começar falando aqui com calma, gente, porque para não começar aqui, para não parecer que eu estou sendo noticiário da noite para contar história triste, tá? A ideia não é essa. Eu vou só fazer aqui um retrospecto para a gente se situar, entender em que momento, em que posição nós vivemos enquanto espíritos encarnados que somos hoje na carne, vivenciando um momento hostil e difícil como esse, agora, que vivemos. Agora vamos lá. Pergunta, será que é só agora que está tendo guerra, só agora que está tendo essa confusão? Pausa aí, vamos tentar entender um pouquinho. Eu não sou muito bom de história não, tá, gente? Mas vamos tentar voltar um pouquinho no tempo, entender que sempre, vou repetir, sempre houve guerra. Nunca houve um momento sequer da humanidade que não houve conflitos, guerras declaradas ou não declaradas. Uma das questões que fazem grande diferença nesse momento atual é aquilo que a gente consegue ver. Aquilo que a gente consegue ver tem tudo a ver com a mídia, com a propagação da internet, com a velocidade da ciência que nos permite essa interação num todo. Por exemplo, a gente está aqui ao vivo agora, eu estou na Ilha da Madeira, daqui a pouco é meia-noite. O pessoal está no Rio de Janeiro, está no Paraná, está em Fortaleza, tem gente na Itália, em Minas Gerais. Cada um está em um lugar, então a gente consegue essa interatividade num todo, na positiva, mas também para as coisas ruins que acontecem, principalmente essas coisas ruins que nós consumimos com uma velocidade enorme e propaga e multiplica, porque o nosso foco ainda está muito mais no negativo do que no positivo. Pessoal, olha só, estou dizendo isso, não é só para criticar e ficar nos chicoteando, não, tá? A ideia é a gente se entender um pouco. Eu gosto sempre de um exemplo, vou dar um exemplo aqui que me veio à cabeça agora. Saindo de guerra, só para a gente se entender, já já eu volto, tá? Que é assim, o fulano lá da vila, imagina uma vila, tá? Tem um fulano lá da vila, no final da vila, numa casa que mora lá no final da vila, que ele é médico, ele é cientista, ele é PhD em letras, é professor, ele fez tudo e mais um pouco, ele já ganhou prêmios de reconhecimentos na área dele. E aí, às vezes, alguém vai chegar na vila, às vezes um carteiro, e vai falar assim, olha, eu estou procurando um senhor que é médico, PhD, cientista reconhecido, e as pessoas vão falar assim, não, acho que não é daqui não, você está errado. Não, mas ele é assim, ele é assado, ele é dessa maneira, essa constituição física. Ah, é? Como é que ele é? Ah, é um careca. Ah, o careca, eu sei, o careca é lá, ó. Mora lá no final da rua, à direita. No último apartamento, na última casa. Porque vivemos ainda com foco na matéria e principalmente com foco no negativo, no superficial, no pueril, nas questões menores. Vamos voltar para a guerra. Só para a gente se entender um pouquinho, tá? Vamos voltar para a guerra. O que a guerra tem a ver com isso? Tem a ver que, nesse momento, a gente multiplica cada vez mais informação. Informação boa, como essa aqui, que é a ideia. A divulgação da doutrina espírita é multiplicar amor, multiplicar luz, conhecimento que nos une, que acalenta e conforta o nosso coração. Mas também podemos multiplicar a última atrocidade aí, que na guerra, o vídeo que o Hamas compartilhou, aquela propaganda braba para chocar, para aterrorizar. E é muito mais fácil, eu garanto para vocês, um vídeo desse ser um vídeo viral do que um vídeo do Divaldo Franco, um vídeo do Chico Xavier, um vídeo do Haroldo Dutra, um vídeo de quem quer que seja, do Papa, do Gandhi, que quer que seja. Porque ainda estamos muito mais conectados ao aspecto negativo, à dor, ao sofrimento.
e por aí vai. Então, vamos lá. O que acontece? O poder da internet, como nos aproxima do bom e do ruim, nos aproxima desse ruim e dá essa impressão muito negativa. E claro que a mídia faz um papel importante nesse momento. Ainda não é só a internet, a mídia, os veículos de comunicação, aquilo que mostram para a gente. E claro que o que o pessoal consome, que as pessoas, o que a população consome, é aquilo que a TV vai mostrar. Então, se botar um programa bonito, só amor, talvez não vai ter a audiência que vai ter o comentário da guerra. Como é que vai fazer e acontecer, e matar e destruir. Muito bem. Mas ainda assim, vou fazer uma pergunta para vocês que é interessante. Por um acaso alguém aqui já ouviu falar na guerra iemenita do Iêmen? Iemenita, desculpa, guerra iemenita. Eu nunca tinha ouvido falar, tá, gente? Não sei vocês. Mas eu fui buscar informações, vou compartilhar. Só para a gente se situar mais uma vez. A guerra do Iêmen já tem 8 anos. 8 anos consecutivos. Está ali na região, próximo do Irã, um pouquinho mais para cima. Mais de 250 mil pessoas já morreram nessa guerra. Mais de 2/3 da população sofrem, carecem de alimento, estão com risco de morrer de fome, por questões básicas de saúde. Só que eu não tinha ouvido falar, não sei se alguém ouviu falar aqui. Por quê? Porque não foi divulgado. Mas a guerra sempre existiu. Se eu não me engano, posso estar enganado, tá? São alguns números, mas são mais de 6 guerras ou 6 guerras declaradas oficiais nesse momento no planeta Terra. Alguém já ouviu falar da guerra do Azerbaijão contra a Armênia, por exemplo? Talvez não tenha divulgação, mas tem gente morrendo, gente sofrendo e sempre teve. Sempre teve. A guerra sempre existiu. Além da guerra declarada, são quase, não vou me arriscar no número, tá? Mas quase 30 conflitos armados que não são guerras declaradas. Além das 6, quase 30. Conflitos armados de etnias, de blocos, de nações, de grupos religiosos, enfim, perseguições. Parece coisa do passado, mas olha só, tem muito cristão morrendo, sabe por quê? Porque é cristão. A Nigéria, a Nigéria tem um índice altíssimo de mortes anuais por perseguição àqueles que acreditam em Jesus. Pura e simplesmente. Precisa ser orador, pregador da palavra, independência da igreja, do culto, o que quer que seja. Isso é a realidade do nosso mundo. E quando eu falo aqui 30 conflitos armados, não tem nada, não tô nem, a gente nem está contabilizando aqui, por exemplo, os cartéis de droga, o tráfico de drogas no Brasil, quanta gente morre dos comandos contra o comando. Isso não está contabilizado, tá, gente? Está falando de guerras e conflitos armados nesse sentido, não essa violência, digamos, corriqueira do dia a dia. Então, está tudo acontecendo no mundo, está tudo acontecendo no mundo, mas já aconteceu pior. Vamos fazer um retrospecto aqui, só para lembrar? Olha só. Números, tá? Dados também, só para a gente se situar. Não quero, já vou parar, tá, gente? Eu não quero ser aqui o portador de má notícias. Quero só trazer uma realidade que às vezes a gente esquece. E talvez por esquecer a gente se choca quando ela bate a nossa porta, quando ela entra na nossa casa novamente. Olha que eu nem falei da guerra de Ucrânia e Rússia, tá? Mas olha só. Vamos voltar só um pouquinho. Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, pessoal, o total de mortos na Segunda Guerra Mundial foi próximo dos 70 milhões. Vou repetir, 70 milhões. Só para ter uma ideia, uma proporção,
Portugal são 10 milhões a população. Então, pega Portugal, vezes 7. Foi esse o número de pessoas que desencarnaram. E qual é a realidade mais triste? A realidade mais triste é que sempre foi gasto mais dinheiro no mundo, com armas, a indústria armamentista, com a produção de artefatos de guerra, armas bélicas, tudo nesse entorno, do que se gasta dinheiro ou movimenta-se dinheiro na ajuda ao próximo para resolver o problema da fome, água potável e tantas doenças derivadas, onde as pessoas na África chegam, em certos países, com uma média de vida de 40 anos. 40 anos, pessoal. 40 anos. O Lesoto é um desses países, tem outros, tá? Com 42, 43. Isso são todos fatos, dados, que eu acredito serem muito relevantes para a gente entender e se situar. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Sabe que mundo é esse, pessoal? É um mundo de provas e expiações. Um mundo de provas e expiações que acabou de sair não, já saiu há algum tempo, tá? O planeta Terra. Mas saiu do estágio primitivo e hoje se encontra em provas e expiações e já já nós vamos para o mundo de regeneração. Mas a gente já chega lá. Vamos lá, algumas coisas que eu quero pontuar aqui. O mundo de provas e expiações, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é, Nelson? Resume para mim aí essa doideira, essa loucura toda aí do mundo. O que é isso? Um mundo de provas e expiações, dois, tá? O planeta Terra é dois mundos de provas e expiações. Existem outros, mas vamos nos ater aqui, agora, a esse mundo de prova e expiação. O que caracteriza um mundo de prova e expiação? A característica do mundo de prova e expiação é a predominância do mal. Predominância do mal. Ou seja, tem mais gente vibrando no mal do que vibrando no bem. Ah, Nelson, mas que tristeza isso. Poxa, eu vim agora assistir uma palestra espírita para ficar escutando tanta coisa negativa. Olha só, gente. Desculpa se é triste, se é feio, tá? Mas eu acho que é importante, às vezes, a gente parar e entender que isso aqui não é Disneylândia, não, tá? Isso aqui não é Disneylândia e nunca foi. Nunca foi Disneylândia. Por mais duro, por mais triste que seja, não é o mundo, somos nós. Somos nós, é aqui que a gente vibra ainda. Muita gente não percebeu e acha que, eu não pertenço a esse mundo. Desculpa te falar, meu irmão. Pertence sim. Se você não é um espírito missionário que veio aqui só para ajudar e auxiliar e não tem nenhuma característica ou raríssimas características de orgulho e egoísmo, raros os espíritos missionários, tá? Mas o grande bolo, vou botar aqui, vou me arriscar no número, tá, gente? 99,99999% é espírito orgulhoso e egoísta que está vibrando, compactuando nessa faixa vibratória de um mundo de provas e expiações e não está aqui à toa. Então não adianta, e eu acho que isso é uma grande questão que eu quero trazer aqui, que muita gente se coloca à parte nesse momento. Ah, não, Nelson, eu não pertenço a esse mundo. Não pertence? Então foi o quê? Foi um erro de Deus? Será? Faço a brincadeira? Caiu da boca da cegonha, estava indo para um mundo feliz. Aí a cegonha estava meio... Pronto, escorregou da boquinha dela, caiu aqui, encarnou nessa família, nesse lugar, nesse momento, nessa época tão complicada, de tanta tensão, nesse desfecho, nesse trecho final de mundo de prova e expiação, passando para o mundo de regeneração. Essa é a tal da transição planetária. Vamos reconhecer em nós, o que eu tenho a ver com esse mundo aqui. Porque enquanto a gente não se reconhecer aqui, vai ficar difícil.
Vai ficar difícil trabalhar para ser melhor, porque sabe o que acontece? Vou explicar para vocês. Quando eu me coloco numa posição que eu não pertenço a esse mundo, eu de alguma forma estou olhando ali de cima, ó, no pedestal. Ah, não, esse pessoal, coitado, vou orar por eles. Tem que orar por eles sim, mas ora por você também, faz melhor. Quem já não pertence a esse mundo não está aqui. Não está aqui, sem contar salvaguarda os espíritos missionários. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando do grande bolo, provavelmente de quem está me escutando. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Então, a nossa caminhada é criados simples e ignorantes. E assim vamos evoluindo, e evoluindo, e evoluindo, a duras penas, através do nosso esforço que temos que fazer, até chegar aonde? A perfeição. E que perfeição é essa que a gente está falando? O Cristo. Jesus é o exemplo da perfeição, aquele que já encontrou, já chegou lá, e tantos outros já chegaram também. Mas vamos focar só em Jesus. Jesus chegou lá e hoje vem nos mostrar, há pouco tempo, ou muito tempo, depende de como a gente avaliar, 2023 anos, quase 2024 anos vai bater agora, nos mostrar a caminhada, dando ali o direcionamento, mostrando: vinde a mim, vós que estão cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Jesus é para quem está cansado e está aflito, é para quem está doente, tá, pessoal? Se coloque, o convite que eu faço a vocês, se entenda um pouco, reconhece a tua aflição, a tua angústia, o quanto nós somos doentes de alguma forma e necessitamos da palavra do Cristo. Ou talvez não sei quem está me escutando, mas a maioria de nós aqui somos espíritas e seguimos aquilo que faz sentido para nós. Espero eu que esteja aqui todo mundo pelo livre-arbítrio. E quando a gente entende a doutrina espírita, com a base sólida do exemplo maior da perfeição do Cristo, Deus, Cristo e caridade. Ah, mas caridade, Nelson, caridade é só amor, pessoal. É o que o Cristo ensinou. Vamos amar. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, vamos nos entender, o convite. Vamos nos entender como aprendizes, porque muda um pouco. Quando a gente se coloca como aprendiz, eu não vou mais olhar que eu não pertenço a esse mundo, eu vou me reconhecer nesse mundo de alguma forma, olhar um pouco para mim e ver o que eu tenho que fazer para melhorar. Porque se eu estou pertencendo a isso aqui, eu tenho que me entender nesse bolo. Olhar para mim e entender o que eu tenho aqui que não está batendo ainda com a proposta do Cristo, que é o exemplo viável e palpável, não é o exemplo tópico. Muita gente vê Jesus como aquela coisa inatingível. Ai, Nelson, mas é difícil, mas é bonito no livro, é bonito quando vocês falam na palestra espírita, é muito bonito no filme. Ai, mas é tão difícil. É difícil, sim, gente. É verdade. É verdade que é difícil. Mas não é sobre ser difícil, não é sobre ser fácil, é sobre ser possível. Qualquer coisa, quando a gente fala em esforço, é porque não é fácil. Se fosse fácil, não precisava de esforço. É simples dessa maneira, pessoal. Simples dessa maneira. Então vamos entender que não é sobre o mundo, é sobre nós, o que a gente está fazendo aqui nesse mundo, nesses tempos de guerra. Qual é o nosso papel? O que a gente está fazendo aqui? Como é que eu posso crescer? Como é que eu posso evoluir nessa oportunidade de encarnação, que é esse momento que eu estou vivenciando? Vamos relembrar, pessoal, tirando as datas, tá? Porque há um desfecho muito em breve. Eu não quero aqui ficar trazendo datas e curiosidades, mas quem quiser pode pesquisar aí as datas desse desfecho. Estamos nesse período final, ok? Onde se apresenta
essa mudança, essa transição planetária de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. Essa é a transição planetária. Então, a diferença, qual é, Nelson? Qual é a diferença? A diferença é quem vai ficar nele e quem não vai. Essa é a diferença. Por isso que muitos de nós que estamos encarnando aqui é uma última oportunidade nesse orbe planeta Terra para continuar aqui nessa evolução do mundo. Muitos de nós, há muitos e muitos anos, espiritualidade que diz, tá? Não é o Nelson, não. Tem referências aí. Nos indicam, nos comprovam, nos alertam. Os espíritos estão sendo exilados, porque já tiveram a última oportunidade e, infelizmente, não deu. Então, estão sendo realocados, digamos assim. Realocados. Ah, então, Nelson, quer dizer que quando a próxima encarnação, eu provavelmente, se eu estou vibrando no bem, tomara, tá? Esteja todo mundo aqui vibrando no bem, buscando amar e buscando crescer, que eu acho que essa é a proposta que a gente está fazendo nessa palestra aqui, né? A proposta da doutrina espírita toda é exatamente essa. Então, quer dizer que eu vou viver, então aí sim vai ser a Disneylândia, né? Não vai ser, não. Desculpa falar, tá, pessoal? Olha só. A definição de mundo de prova e expiação é a maioria na predominância no mal. Porém, o mundo de regeneração, digamos assim, é o predomínio de 50,01%. Aí já é o suficiente para a maioria estar vibrando no bem. Essa é a característica de um mundo de regeneração. Espero nós que estejamos aqui na próxima encarnação, provavelmente para vivenciar. De novo, não vou dar datas aqui, são processos individuais do encarnar e desencarnar. Eu sempre brinco, não tem que nem a lata no supermercado, que você vai ver a validade, vira no fundo, para saber quando que a gente vai desencarnar. A gente sabe quando encarna, mas não sabe quando desencarna. Vida longa, mas pode ser mais cedo, a gente não sabe. Faço a menor ideia. Posso até dar aqui uma referência, pessoas que a gente se assusta ainda, né? Porque faz parte. Dois companheiros, um eu conhecia, outro não. Um no Meyer, até amigo do Ricardo Gembarovski, que está aqui conosco, desencarnou novo, há pouco tempo atrás, há pouco mais de um mês. Um outro irmão, o Alexandre, que participou comigo do programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, falando sobre perda de entes queridos, presidente do Centro Espírita Amigos do Bem, de São Paulo, desencarnou também. A gente não sabe quando chegou o nosso momento. Então, vamos fazer o nosso melhor, dentro do possível, de acordo com o nosso conhecimento. Quem está aí nessa batida forte ainda do ódio, da maldade, da violência, está, digamos assim, sendo gentilmente convidado ou gentilmente realocado para encarnar num mundo de provas e expiações como o planeta Terra. O que está acontecendo aqui, pessoal, é o seguinte: o mundo está evoluindo. Quem evoluir com o mundo, vamos que vamos. Estamos juntos. E quem não evoluir com o mundo, encaixa em outro mundo. Um outro mundo de provas e expiações não vai seguir. Vai continuar nessas atrocidades que acontecem hoje, porque essa é uma característica do mundo de prova e expiação. A questão não é o mundo, é quem vibra, quem encarna aqui. Ponto. Transição planetária. O que está acontecendo agora? Provavelmente quem está aí na internet, principalmente aí em grupos da família, grupo da família do WhatsApp, o compartilhar lá no Instagram, no Twitter, no Facebook e tudo mais, começa aquela história de que os tempos são chegados. Sabe, as previsões? Estão em tantas previsões do Armagedon, que o mundo vai acabar, e o apocalipse, vai acontecer isso e aquilo outro. Calma, pessoal, calma. Tem várias leituras, tá? Eu vou tentar trazer aqui a leitura da doutrina espírita. Outras religiões têm essas leituras também, tá?
O Novo Testamento e o Velho Testamento já falam sobre isso há muito tempo. E cada religião, cada pessoa interpreta da maneira que achar melhor, que quiser, de acordo com a sua leitura, de acordo com a tradução também, tá, gente? Vou só relembrar aqui que o Novo Testamento, se eu não me engano, tá, foi escrito em aramaico, traduzido para hebraico, depois ele foi traduzido para o latim, e aí depois do latim, ele foi traduzido para o português. Aí no português, nós temos oito versões diferentes do Novo Testamento da Bíblia. E para quem gosta quem entende uma outra língua e vê um filme, por exemplo, às vezes é engraçado, a gente está vendo um filme na Netflix, um filme qualquer, e a pessoa está falando uma coisa e a tradução dá uma interpretação completamente diferente. E além disso, além das traduções, nós temos aqui, com a doutrina espírita, o fator reencarnação. Reencarnação, que muda demais a compreensão. Sabe por quê? Porque não tem início e fim, tem a continuidade para todo sempre. Não acaba com o perecer do corpo, com a morte física carnal. Não tem céu estrelado que a gente vai ficar tocando trombeta do lado de São Pedro, ou não sei, desculpa, gente, a minha ignorância. Ou como os nossos irmãos islâmicos acreditam que vão para o céu deles, que tem 70, se eu não me engano, são 7 ou 70, acho que são 70 virgens, e vão ficar na nuvem tomando mel, comendo mel. Eu lembro de ler uma coisa desse tipo, cada um com a sua compreensão, tá? Com respeito. Não estou querendo aqui diminuir nada, estou querendo falar um pouco de doutrina. O que a doutrina espírita nos traz? Na codificação está lá, no último livro, na Gênesis, no capítulo 28, item 1, o primeiro título é: São chegados os tempos. Durante o Evangelho, e não só se fala, o Livro dos Espíritos está aqui, ó, pergunta 742 até a 751, só sobre guerras. Outros capítulos falando só sobre as tragédias que o mundo está acontecendo, essas tragédias do clima. Olha só, tem dois tipos, vamos separar, tá? Tem a produção do homem, que está complicando, mas tem também, por si só, o movimento natural da Terra. Tem as duas coisas, não vou entrar por aí. Revista Espírita tem um fato que passa desapercebido, mas eu quero colocar aqui. É sobre suicídio. Essa história do fim dos tempos. Está lá na Revista Espírita, não vou lembrar agora qual é a edição, mas falando que crianças cometendo suicídio são um dos sinais, digamos assim. Estou falando sinais aqui, dando uma enaltecida, brincando, tá, gente? Mas são demonstrações dessa chegada, essa batida, esse volume que vem produzindo cada vez mais. E o suicídio em criança é uma coisa que, infelizmente, números altíssimos, principalmente aqui na Europa, Japão, complicadíssimo essa situação que vem acontecendo. No mundo como um todo. Tá? Isso para quê? Para a gente entender que, olha só, o mundo não vai acabar, gente. O mundo não vai acabar, não tem apocalipse, não tem essa história do filme de terror que todo mundo vai morrer e vai padecer no inferno e a destruição total e essa coisa muito hollywoodiana. São chegados os tempos, são os acontecimentos para essa regeneração da humanidade. Sem dramas e sem essas premonições do além, tá? E para que tudo isso? Para que a espiritualidade nos adverte, nos chama atenção, nos explica sobre a transição planetária? Será que é só para dar aquela fofoquinha, as últimas?
como é que é o nome no Brasil? Fofocalizando, é o Leão Lobo, eu sou da época do Leão Lobo. As últimas fofoquinhas do plano espiritual, só para a gente saber, para a gente compartilhar. Olha, você não está sabendo a última. Não, não é para isso. Sabe para que é? Para você, para mim, para a gente se fortalecer, para trabalhar na nossa base, a nossa estrutura, para essa tempestade que está vindo, que se avizinha, tempestade que se avizinha e que vai engrossar o caldo ainda, tá, pessoal? A chuva ainda vai apertar, tá? Não quero ser aqui, grandes previsões. Para quem estuda, para quem lê, para quem quer buscar informação, a informação está aí. Não tem nada velado, não tem segredo nenhum. Tem estudo, tem entendimento dessa dinâmica toda e percepção. E está alerta. Espere o pior e torça pelo melhor, mas olha só, vai piorar, infelizmente. Vai piorar. Mateus capítulo 24, versículo 6. Abre aspas, vou compartilhar com vocês aqui, tá? Abre aspas. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que todas as coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Vou repetir. Ainda não é o fim, porque não tem fim. Calma, calma. Vamos aquietar o nosso coração com calma. Vamos compreender, vamos buscar, entender que não tem fim nenhum. A reencarnação, a vida, essa personalidade, isso que a gente percebe, olha no espelho, é só uma capa, já já a gente está indo embora, mais cedo ou mais tarde. Nós somos espíritos. Não é o meu espírito que está aqui dentro. Agora nessa capa, eu estou aqui, eu sou o Nelson personalidade nesse momento, mas já já, cedo ou tarde, eu estou indo embora. Então, para quê? O que eu estou fazendo aqui? Será que é para gozar os prazeres da carne? É para ter títulos, para ter dinheiro, para mostrar para todo mundo que olha lá, olha o que eu alcancei, me senti bem com isso? A caminhada é para ser, para ser. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, se tiver tempo, sobre isso, mas eu vou continuar aqui no raciocínio. O raciocínio para tranquilizar o nosso coração. E o raciocínio para tranquilizar o nosso coração tem a ver com uma questão que o Kardec nos convida, que é a tal da fé raciocinada. A fé raciocinada não é só para dizer que eu tenho fé e que eu acredito em Deus, eu acredito no meu mentor, na espiritualidade. O convite é: vamos fortalecer a nossa fé. É fortalecendo a nossa fé que vai trazer essa tranquilidade. E isso tem que ter trabalho, tá, pessoal? Também não vai cair do céu. Deus, me dê fé. Vai cair na conta que nem um Pix. Vai mandar arrebatar na nossa cabeça uma fé. A fé se constrói, a fé se solidifica. Se você está irrequieto, irrequieta, olha para você e te pergunta onde está a tua fé. O que você precisa, o que nós precisamos para solidificar essa fé, para construir esse muro fé. Eu gosto de brincar a história da casa dos três porquinhos. Lembra? Esse é o momento da casa dos três porquinhos. Vamos botar a nossa casa de concreto e aço, de cimento forte, que vai bater a tempestade que vier, que vai balançar. Vai balançar. Mas se a gente vê uma casa forte, a gente vai passar pela tempestade com serenidade e tranquilidade. Não quer dizer que não vai ser um momento tenso. Mas a gente pode,
construir isso. Começa questionando se você confia na providência divina, ou se você só acredita. Se você só acredita, tá ótimo. Primeiro passo, acreditar. Excelente. Mérito. Agora vamos para outra, que é mais difícil. Confia. Busca no alto, busca se conectar com o Pai. Vou dar a dica aqui, tá? Quando a gente confia de verdade, é quando a gente se entrega. Entrega. Que a gente tem a certeza. Fazendo uma brincadeira aqui, quando a gente está de pé e se joga de cabeça para trás, porque sabe que vai ter uma mão nos amparando. Se a gente tem dúvida, a gente vai falar, opa, não vou, peraí. Será? Será que vão me segurar? Como é que é isso? A fé é para a gente ter forças para enfrentar esse momento. Enfrentar esse momento de turbulência, esse momento de inquietação. Esse momento, e não só, vou voltar a repetir, te prepara, te fortalece, tá? Não estou querendo ser negativo, eu estou só dando a minha compreensão dentro do que a doutrina espírita está nos mostrando. Se alguém aqui compreender de uma outra forma, me explica, vamos trocar também. Eu não sou dono da razão, pelo amor de Deus, longe disso. Sou aprendiz, estou compartilhando um pouco aqui do que a gente vem estudando, tá? Do que a gente vem fazendo, as interpretações, e não é nem interpretação, não. Tem livros só sobre isso. Transição planetária, no mundo de regeneração. A espiritualidade agressivamente, entre aspas, vem nos proporcionando literatura e nos explicando cada vez mais. Então vamos entender e se perguntar por que eu estou passando isso aqui agora, nesse instante, nesse momento, qual o meu papel, o que eu estou fazendo aqui. Não se ponha à parte, se coloque no bolo, se entenda, compreenda que a tua caminhada, a minha caminhada, é para nós sermos. A gente vai evoluir sendo. Me explica, Nelson. Sendo o quê? Sendo espírita? Então quer dizer que eu tenho que correr para o centro agora para entregar quentinha, para encher o copo d'água da água fluídica, para ajudar lá no trabalho da casa, eu tenho que trabalhar mediunicamente, eu tenho que dar palestra, eu tenho que fazer curso, o que eu tenho que fazer? Seja melhor, é só isso. Seja melhor, começa, sabe aonde? Na tua família. Não adianta querer fazer caridade lá no centro, tá? Sai de casa, o bicho tá pegando, o negócio tá brabo, e a gente corre para fazer caridade no centro espírita. Faz caridade no centro espírita também, mas começa lá em casa. Começa com os teus amigos, começa com teus familiares. Já que já passou um tempo de eleição, faz o seguinte, no Brasil, que o negócio foi pesado, né, da eleição, pega aquele grupo da família lá do WhatsApp e vê quantas pessoas estão bloqueadas. Você não quer nem ver na tua vida, nessa encarnação, nem nas outras. Restabelece essa conexão, faz um esforço, tenta. Vamos tentar ser manso, ser pacífico, ser paciente, ser benevolente, ser indulgente. Isso é o propósito de todo mundo que está aqui. Sabe por que é isso, pessoal? Porque isso é o que o Cristo nos ensinou, esse é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe como? Através do amor. Isso é amar. É isso que Jesus veio nos ensinar a amar. E é isso que a gente está fazendo aqui no mundo, nesse momento, com essas dificuldades todas que estão à nossa volta. Então, para se salvar, digamos assim, entre aspas, a gente vai se salvar através do amor. Fora da caridade não há salvação. Digo salvação porque tem muita gente, eu brinquei aqui, a salvação como se fosse aquela história do juízo final, dessa carga toda, essa pressão toda, né, de uma coisa para a direita e para a esquerda. Com calma, pessoal. Vamos entender que a salvação é a nossa salvação de nós mesmos, aprendendo, crescendo nesse caminho do amor, nesse entendimento mais profundo, praticando. Quando a frase nos diz, fora da caridade não há salvação,
vamos botar entre aspas, fora do amor não há salvação. A caridade é só a exemplificação do amor. E a caridade não está só no aspecto material, começa fazendo caridade com aqueles que estão em torno de você. A tua casa, tenho certeza, condições. Não sei se caiu a ligação, voltou já, né, gente? Qualquer coisa me fala aqui, se eu estou falando sozinho. Deu um pique aqui. Tenho certeza que em torno de vocês vai ter alguém que você pode praticar a caridade. E a caridade não é para o outro, a caridade é para você. A caridade é para você. Quem precisa de caridade não é o outro receber. Nós precisamos aprender a sermos caridosos, precisamos aprender a amar. Amar. Qual é o propósito da minha vida, Nelson? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Exatamente isso. Independente do caminho que a gente escolher. Uma coisa eu posso garantir, pessoal, não, a gente não está aqui só para ter, para curtir, aproveitar os prazeres da carne, usufruir. Usufrua também, tá? Mas eu posso garantir para vocês que muita gente, ou a maioria, tão pouco interessa, tá, gente? Eu vou falar de mim só, e tomara que cada um pense só em você. Mas olha só, a vida não é só comer, beber, cheirar e curtir todos os prazeres da carne. Naquela fim de semana está chegando, eu vou aproveitar o máximo. Vivendo uma vida que nem criança. Eu não quero julgar, tá, gente? Por favor. Desculpa se eu parecer que eu estou julgando. Mas infantilmente, aquelas crianças que querem ir para o recreio para brincar. Sabe? A vida é uma grande brincadeira, porque lá no recreio eu vou gozar dos prazeres. Eu vou jogar bola, vou brincar de boneca. E aí a gente cresce de idade, mas continua querendo só os prazeres. E aí tem que trabalhar para pagar as contas para final de semana, eu curtir os prazeres. Faça isso também, mas além disso, o quanto o prazer vai te trazer de evolução enquanto espírito? Quanto crescimento você acha que está colocando na tua vida, focando a tua vida só no prazer da carne, só em curtir as coisas que o mundo pode oferecer? Não estou fazendo votos de pobreza, de não curtir as coisas do mundo, não, tá? Curta sim as coisas do mundo, mas a pergunta é: qual é a tua prioridade? Qual é a tua prioridade? Talvez por a prioridade não estar muito bem acertada nessa direção, que a gente está conectado num mundo como esse ainda. Muito mais apegado às paixões. Está aqui, ó. Vou ler para vocês. A gente tem um tempinho ainda. Primeira pergunta aqui. 742 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para a espiritualidade. Kardec só perguntava, né? É uma maravilha. Pergunta: que é o que impele o homem à guerra? Ou seja, o que leva o homem à guerra? Bem simples, né? Espiritualidade responde: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Vou parar aqui só um minutinho. Isso não tem a ver com prazeres da carne, não, pessoal? Predominância material sobre predominância espiritual? Isso que a gente está falando de ter e ser e curtir os prazeres, por exemplo? Vamos continuar. Então vamos lá. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem. Me perdi. Está aqui. O do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. Normal. Faz parte dessa normalidade, desse nível evolutivo, desse padrão vibratório, desse entendimento da vida com questões materiais ou questões espirituais. Vamos seguindo. Estou aqui lendo e comentando, né? Vamos seguindo.
À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra. Por quê? Ele lhes evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. A guerra é necessária ainda, pessoal. O escândalo é necessário, mas ai de quem cometê-lo. O importante aqui não é ficar apontando o dedo e julgando o que o outro está fazendo de certo ou errado. Cada um responde segundo as suas obras. É cada um segundo as suas obras, tá? Cada um que cuide do seu. Cada um que cuide do seu. Quando eu digo cada um cuide do seu, pessoal, vamos entender que, claro, todo mundo fica compadecido, mas cuidado para não entrar nessa de julgar, tá? Vamos orar para que esses que precisam de mais oração, de mais amor, e todo mundo precisa, não é só o da bandeira A ou da bandeira B, não é nem o russo ou o ucraniano, não é nem o israelita ou o Hamas, não vou dizer o Hamas, enfim, a guerra que está acontecendo. Todo mundo, todos nós, irmãos, precisamos de entender o simples. O que é o simples? O amor. É esse amor que a gente não entende ainda. E aí a gente vai voltar de novo, quantas vezes necessário for. Sem dúvida nenhuma, a grande justiça da lei de causa e efeito, plantio e colheita, ação e reação, se deve através da reencarnação. Esse lado 1 que odeia o lado 2, daqui a pouco, troca de lado. Quem está do lado 1 vai para o lado 2, quem vai para o lado 2 vai para o lado 1. Para entender sobre outro ponto de vista, a vivência. Se a gente não aprende de uma forma, vai ser de outra. Ah, se não é através da dor, do amor, é da dor. Às vezes, infelizmente, às vezes o processo de expiação, no mundo de provas e expiações, é quando nós não passamos na prova porque já temos condição de passar. Atenção. Mas pela insistência, pela persistência no caminho errado e no mal, ou no mal, nós somos colocados em um processo expiatório. Ah, Nelson, é aí que Deus está fazendo justiça porque está vingando. Não. Calma, pessoal, não é por aí. Vamos entender o processo expiatório. O processo expiatório é só educacional. O processo expiatório só se deve, só é colocado naquele momento. Infelizmente, que o irmão não está entendendo de uma forma natural, fazendo as escolhas certas, permanecendo no erro. E ele necessita, para o bem dele, por amor, não tem raiva, não tem ódio, não tem vingança, é um Deus de amor, pessoal, vamos entender isso. O Mestre Jesus nos apresenta um Deus de amor que ama todos os filhos de qual maneira. Pode ser o Hezbollah, o ISIS, o Hamas, o que for, quem está provocando isso ou aquilo outro, o lado que for, o Pai nos ama a todos da mesma forma e vai nos proporcionar a oportunidade de crescimento através da prova, ou através da expiação, ou através dos dois. E assim a gente vai crescendo, vai caminhando, não só nessa vida. Aí que está o pulo do gato, a chave do grande mistério, que não tem mistério nenhum. É o entendimento que a justiça se aplica nesse instante. Mas não a justiça com esse cunho de justiceiro, de vão fazer valer, aí sim as pessoas vão pagar, porque a gente carrega muito isso ainda. Essa coisa do olho por olho, dente por dente, que está aqui dentro, que não, porque vai acontecer, aí sim a justiça será feita. Não é esse entendimento, pessoal. Entendimento é pelo amor. É quando Jesus nos fala,
Apresenta a tua face se alguém te bate. Se te bate na direita, apresenta a esquerda. Ah, mas é um covarde. Não, pessoal, vamos entender o amor. No momento derradeiro, final, depois de tanta perseguição, depois de estar cravado na cabeça com a coroa de espinhos, açoitado, rebaixado, chicoteado, ferido, carregando aquela cruz, cuspiram na cara, fizeram todos os tipos de agressões verbais e físicas possíveis, colocando os pregos em mãos e pés. Ainda assim ele vira para o alto, para o Pai e diz: Pai, perdoa, perdoa esses irmãos, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a mensagem de amor que o Cristo nos deixa, que a gente, infelizmente, ainda tem tanta dificuldade de aprender. Que possamos buscar aprender um pouco mais com o amor que o Cristo nos ensinou. Muito obrigado a todos. Quem esteve aqui comigo, compartilhando. Vou encerrando agora a nossa palestra. Espero que tenha feito sentido para alguém, feito pensar, refletir, buscar literatura, buscar o conhecimento que nos ajuda, que nos ilumina, que acalenta e conforta o nosso coração. Muito obrigado. Que assim seja. Nós aqui temos que te agradecer, meu irmão, pela palestra de hoje. Para muitos, doído, mas necessário. Gratidão. Obrigado, Gisele. Gratidão também aos inúmeros irmãos que tivemos nessa noite, né, de forma online. E eu digo, inclusive, que é impossível listar todos. Que bom, que bom. Que bom que tem bastante gente aí conosco. Já quero mandar um beijo a todo mundo. No início a gente mandou beijos e abraços a alguns. Mas que bom, porque esse é um tema, não foi por acaso, vou até compartilhar com vocês. Não era o tema de hoje, foi a pedido da direção da casa para a gente falar um pouco sobre isso. Eu, domingo, falei no programa Resenha Espírita sobre guerra e transição planetária, com o convidado Jack Darsa, que também não era para falar sobre isso, foi a esposa do Jack que falou, olha, fala sobre isso, a gente falou e foi ótimo, convido a todos, para quem não assistiu, vai lá no meu canal, nt.Nelson Tavares, no meu YouTube, que está lá, ok? A gente fala só sobre o aspecto guerra e transição planetária, numa troca, e eu vou adiantar para vocês, eu na quinta-feira está indo ao ar, também sobre esse tema, mas um outro foco, uma outra direção, na TV Chico Xavier, o Encontro com Nelson Tavares, um programa que nós temos mensalmente, e vai sair lá o tema Paz em Tempos de Guerra, tá? Que eu acho que vem muito a calhar nesse momento de tanta dor e tanto desespero. Tomara que essas informações, não que o Nelson traz, que a doutrina traz, tá, gente? Possa fazer sentido e responder a tantos questionamentos que nos balançam nesse instante. Então, meus irmãos, já que não podemos listar todos os nomes, sintam-se todos abraçados. Gratidão imensa a todos. Gratidão imensa, Nelson, por essa noite que tivemos a oportunidade de ter, né? E eu quero te pedir, meu irmão, faz uma oração final para a gente poder Claro, fechar, como se diz, com chave de ouro. Com certeza, Gisele. Eu quero agradecer mais uma vez, antes de fazer a oração, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos aqui do Centro Espírita Anália Franco. Mais ou menos uma vez por mês a gente costuma estar aparecendo aqui, já participamos de congresso com vocês também. É uma felicidade. Para mim é sempre uma felicidade estar falando do Cristo, falando de doutrina espírita, sobre tantos assuntos relevantes. E assim, finalizando, convido a todos, quem se sentir à vontade, é claro, a fecharem os olhos comigo para a nossa oração final. E nesse instante agradecemos, primeiramente, a Deus Pai,
por estarmos aqui nesse momento, Senhor, apesar de não compreendermos muito bem, talvez pela nossa ignorância, mas agradecemos porque confiamos em Ti, Pai, que tudo isso que acontece, estarmos aqui, se deve para o nosso crescimento único e exclusivamente. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, que nos tranquiliza no momento da tempestade, quando está no barco, dormindo tranquilo, e os apóstolos, inseguros, receosos, como nós nos encontramos nesse instante. Vamos até o mestre e o acordamos, e ele nos diz: por que me acordaram? Porque o mestre está tranquilo, o mestre sabe, porque é ele que dirige, ele que é o governador. E assim agradecemos a Ti, Mestre Jesus. Obrigado por nos guiar, obrigado por se fazer presente na nossa vida, obrigado por nos ensinar o caminho do amor, o caminho da felicidade, o caminho que você já caminhou e se encontra hoje. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do Centro Espírita Anália Franco, em Minas Gerais, que preparam esse ambiente, que nos inspiram, nos intuem, estão conosco sempre nesses momentos. Nós buscamos, assim, compreender um pouco mais, através da doutrina espírita, a palavra de amor do Cristo. E dessa forma pedimos autorização, felizes e com o coração repleto, para dar encerrado mais essa palestra na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E que assim seja. E que assim seja, meus irmãos. Então eu desejo a todos uma boa noite de descanso e até amanhã. Boa Boa noite, noite né? a todos. Tchau, tchau. Beijos e abraços.